Bom dia, querido, querida. Estamos mais uma vez aqui no nosso devocional bíblico Momentos Preciosos, nessa terça-feira de feriado, 20 de setembro, né? Eu moro aqui no Rio Grande do Sul e nós comemoramos a Semana Farroupilha, né? E nós estamos aqui também na Igreja IPUB, né? Que é a igreja ao qual eu faço parte, onde eu tenho meu ministério. Ali na Igreja Pentecostal Unida do Brasil, na Vila Universal, na Parada 42 de Viamão, próximo à Florescente. E nós estamos aqui nessa semana jejuando, orando, consagrando, né? Junto com a igreja. E neste momento eu estou aqui fazendo nosso momento precioso, né? Na presença do Papai, na presença de Jesus, onde nós podemos trazer uma palavra. E essa palavra é muito importante. Ela vem falando da pessoa de Jesus desde a sua sempre existência, né? Até ele habitar entre nós, mesmo sendo Deus, né? Num corpo de carne, num corpo de homem, e veio ali nos religar a Deus novamente, né? Então eu gostaria de repartir com vocês nessa manhã. Sejam todos muito bem-vindos ao momento precioso, esse devocional bíblico. E nós estamos aqui no canal, então, para ler hoje o Evangelho de João, que está no Novo Testamento, e é o quarto livro da Bíblia, né? Vem Mateus, Marcos, Lucas e João. E no Evangelho de João, no capítulo 1, Deus já apresenta para nós uma grande verdade, uma maravilhosa verdade. Ele diz assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós sabemos que na língua portuguesa o verbo representa ação, né? Representa algo que se faz, algo que se age. Então, a ação de Deus, o poder de Deus se manifestou em si mesmo sempre, sempre esteve. Ele é o Todo-Poderoso, ele é a própria ação, ele é a própria palavra, e pela sua palavra tudo se fez. Então, no princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, nós não podemos considerar apenas a primeira frase, o Verbo estava com Deus. Nós sabemos que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas nós sabemos que é um único Deus. E nós vamos ver mais adiante que se trata da pessoa de Jesus. Ele estava no princípio com Deus, né? Mas a gente não se esqueça do versículo 1, na parte final, e o Verbo era Deus, né? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por isso que se costuma dizer que ele é o co-arquiteto da criação. Mas ele é o próprio arquiteto, ele é o próprio engenheiro, ele é o próprio dono, ele é o próprio oleiro que fez todas as coisas. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E nós vimos ontem no devocional da noite, no Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E aqui reforça de novo, ó, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, né? E a gente sabe que, conhecendo a verdade, verdadeiramente seremos libertos, né? E a verdade nos salvará, nos libertará. Quem é essa verdade? Jesus. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Não há outro além dele. Né? E aqui diz assim, ó: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Lá no livro de Isaías, se eu não me engano, no verso 35, no capítulo 35, verso 1 em diante, ou em outra parte do livro de Isaías, fala que nós vivíamos em trevas, né? Mas a luz resplandeceu na parte de trevas do mundo. Então, o próprio Isaías, 700 e poucos anos antes de Jesus nascer, ele já era o profeta messiânico, ele já previa, ele já predizia, né, essa verdade, que nós estávamos em trevas. Por que estávamos em trevas? Porque Adão, o homem perfeito, né, que Deus criou, ele criou Adão como um homem que seria obediente, seguiria suas leis, mas Adão quebrou essa aliança. Então foi necessário, né, vir a luz novamente aos homens, novamente um Adão perfeito, um homem que viesse em carne, que não usurpasse ser igual a Deus, não usurpasse a sua deidade, né, não usasse a sua deidade, mas usasse apenas a carne,
Ele estava na carne, mas estava no Espírito. Através do Espírito Santo ele operou todas as coisas. Precisava vir esse homem para completar a obra, fazer uma nova aliança de religação do homem a Deus, e ele nos religou a Deus através do sacrifício de cruz. Né? Ele ligou-nos a si mesmo através do próprio sacrifício dele. Né? Porque nós estávamos em trevas. E muitas pessoas hoje dizem, mas do que eu tenho que ser salvo? Por que eu tenho que ser salvo? O que eu fiz para ser salvo? Né? Você não fez, veio através de a hereditariedade de Adão, o pecado se instalou no mundo e veio vindo. Só que nós estávamos em trevas e enquanto não conhecemos a Deus, somos apenas criaturas. Nós vamos ver isso aqui. Enquanto não aceitamos Jesus como nosso único, suficiente Salvador, e aceitar a Jesus é obedecer, é entender o que diz essa palavra, a palavra toda, né, que é a Bíblia, e segui-la. Se não seguimos, se não estamos em Cristo, não somos filhos de Deus. Somos apenas criatura, o homem apenas se engana. Então o homem muitas vezes tem essa dificuldade de dizer, mas do que eu tenho que ser salvo? Você tem que ser salvo das trevas, você tem que ser salvo da descomunhão, né, da acomunhão com Deus. Ou seja, você está sem a comunhão com Deus, você precisa ser religado novamente ao trono de Deus através da pessoa de Cristo. Então diz assim, e a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. E realmente o mundo ele não compreende Jesus. Porque a própria palavra do Senhor diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quem está na carne não consegue ver isso, não consegue entender essa verdade. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não é o próprio João ao qual nós estamos lendo aqui. Esse evangelho de João é o evangelho de João, discípulo de Jesus, da ilha de Pátimos, que foi o único apóstolo que não morreu de uma forma terrível. Ele morreu de velhice na prisão na ilha de Pátimos. Mas aqui na escritura está falando agora, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, João Batista, né, que pregava no deserto e pregava preparava o caminho para aquele que viria logo atrás dele, porque na realidade eles eram primos em segundo grau, ele era filho de Isabel, né, que na realidade o meu nome Elizabeth também varia do nome de Isabel e significa consagrada a Deus, e essa prima de Maria estava grávida. E João já estava ali preparado, antes mesmo da gravidez de Maria, já para preparar o caminho, e ele foi um dos últimos profetas, né, aqui sobre a terra, para testemunhar sobre a vinda de Cristo. Não era ele a luz, o próprio João não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Infelizmente, até hoje, muitas pessoas não querem reconhecer ou não querem conhecer a Cristo, mas o Evangelho de Cristo já foi pregado pelo globo terrestre a quase todo o povo, língua, nação e etnia. Falta apenas 1 milhão de pessoas sobre a Terra, e é muito pouco esse 1 milhão, comparado aos trilhões de pessoas que existem sobre o globo terrestre. Então, está muito próximo à vinda de Cristo. Mas muitas pessoas ainda não reconhecem esse Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor dos senhores, e não o reconhecem como Deus. Acham que ele é um profeta enviado de Deus, acham que ele era um homem cheio do Espírito Santo, acham que quando o Senhor veio ao mundo, ele era somente carne. Não, ele era Deus e habitou entre nós. Ele continuava sendo Deus, ele só não usou da deidade dele. Mesmo porque se ele usasse da deidade dele, nenhum homem resistiria de pé e cairia fulminado pela glória dele. Então ele não usurpou ser igual a Deus, né? Quando essa palavra diz ele não usurpou ser igual a Deus, todo mundo interpreta que Jesus é menos do que Deus. E ele não quis tomar a honra de Deus. Não, ele é honrado. Ele é o Deus próprio, mas ele não quis se satisfazer dos poderes de deidade dele. Tá? Então ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos, agora vem o verso importante que é o capítulo 1 de João, do Evangelho de João, do apóstolo João, né?
que morreu lá na ilha de Patmos, no capítulo 1, verso 12. Esta é a parte importante do capítulo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, muitas pessoas falam, mas Jesus só quer o meu coração. Mas Jesus veio buscar só o meu coração. Eu creio nele, eu creio em Deus. Aí crê em Deus e coloca o pé em outras religiões e em outras crenças. Crê em Deus e consulta cartomantes e astrólogos e espíritas. Crê em... como é que se diz que a minha mãe tinha muito disso? Superstições. Crê num amuleto, crê numa pedra, né? Crê numa medicina alternativa que nada tem a ver com Deus. E aí? Isso é crer em Deus? Se eu creio no meu pai e na minha mãe, se eu creio na educação deles, se eu creio no meu lar, se eu creio que eles são superiores a mim, que eles têm o pátrio poder sobre mim, eu vou demonstrar que creio neles e que os amo obedecendo a eles. Porque no momento que eu não obedecer, não honrar meu pai e minha mãe aqui na terra, quanto mais eu vou honrar o meu Deus, que é Jesus, que está nos céus, né? E que está na terra através do Espírito Santo dele. Então, é importantíssimo a gente se ater aqui a esse verso 12, que diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque antes disso não éramos filhos. Nós éramos criaturas que estávamos destituídas da glória de Deus, que estávamos fora da comunhão com Deus, e o Senhor veio nos religar a essa comunhão através da pessoa de Cristo, através do sacrifício dele. Se você não tem Jesus, se você não busca Jesus, se você não se interessa em saber de Jesus, se você não se interessa em quem ele é, o que ele é e o que ele exige de fidelidade da nossa parte, diante da palavra dele, diante da vontade dele, você não é filho de Deus. Você está se enganando dizendo que é filho de Deus e você não é filho de Deus. É uma verdade dura, é uma verdade que açoita a nossa alma, mas a nossa alma precisa ser confrontada com a verdade, porque a própria palavra do Senhor diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu tenho uma triste notícia para você. Enquanto você não abriu essa live, esse vídeo, que hoje eu não estou fazendo live, enquanto você não abriu esse devocional bíblico e você nunca havia sido defrontado com essa verdade de que você é apenas criatura, mas você não é filho de Deus, se não se entregar para Jesus e não conhecer essa verdade, eu tenho uma triste notícia para você. Você está enganado. E você não será salvo, porque é somente através da pessoa de Cristo que você é salvo. Somente através da obediência. Antes você era réu de inocência. Muitas pessoas serão réus de inocência no grande julgamento. As crianças que ainda não têm consciência, né? As crianças que não têm aquela inocência. Que tem a inocência, aliás, e não tem a consciência do pecado, essas serão réus de inocência. As pessoas que são os loucos, embora a própria palavra do Senhor diz que nem os loucos errarão o caminho, porque mesmo na mais profunda loucura e demência, o Senhor pode trazer a vida e trazer a consciência e a pessoa aceitar a Jesus, tá? E também aqueles em que, algum momento, o evangelho chegou lá naquela ilha, por exemplo, muito distante, mas alguma pessoa não teve acesso a essa palavra. Pode acontecer. Mas o evangelho já chegou naquele território, já se cumpriu uma parte da profecia. Aí sim, uma pessoa que nunca ouviu de Jesus, nunca ouviu falar da pessoa de Jesus. Se Jesus vier, essa será a réu de inocência. Agora, eu tenho uma triste notícia para você. Você está conscientemente sendo alertado da verdade e você não é mais réu de inocência. Agora você é réu de juízo, de justiça. Porque a palavra do Senhor ela é bem clara. Veio para que era seu e os seus não o receberam. Né? Mas a palavra do Senhor diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então é preciso crer. E a própria palavra do Senhor diz que ele já nos deu o dom da fé.
Ele nos dá o dom da fé automaticamente para que nós creiamos e entendamos a quem está se dirigindo a nós. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito do juízo e da justiça. Ele testifica do juízo que já está feito, o inferno já foi criado, já foi inaugurado com o primeiro habitante, que é Satanás, que era Lúcifer. Satanás é o opositor, diabo é o mentiroso. Ele já foi ali inaugurado com 1/3 dos anjos do céu, que se tornaram anjos demoníacos. Já foi inaugurado o juízo, né? O diabo já está julgado. Ele já está julgado. Agora, a justiça, o Espírito Santo nos convence do reino de Deus, a justiça de Deus. Ele nos convence do reino de Deus sobre a terra, estabelecido sobre a terra, através de nós que somos embaixadores dessa terra distante e somos correpresentantes de Cristo aqui na terra. E também o Espírito Santo nos convence do pecado. Ele nos convence do erro e ele nos convence que somos filhos de Deus. No momento que aceitamos a Cristo, ele coloca essa certeza dentro do nosso coração, mas nós temos que, entre aspas, entre parênteses, obedecer. Se não obedecemos, não somos filhos de Deus, não cremos. E se cremos, temos que obedecer. Automaticamente teremos prazer em obedecer. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo testifica da verdade, que essa palavra é a palavra da verdade. No momento que você está ouvindo essa palavra, por mais que você duvide, seja cético, seja ateu, em algum determinado momento você vai ter consciência dessa verdade. Nem que seja no Armagedon, no último momento, na Guerra Santa, lá no Monte de Israel, aonde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, não tem você acreditar ou deixar de acreditar, acontece e existe. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o Senhor já distribui essa fé, o dom da fé, o primeiro dom que nós recebemos, porque ali é preciso que nós tenhamos fé naquele que fala conosco. Então, é o primeiro dom. Então, não foi feito pela nossa própria vontade, o nosso próprio querer, o nosso livre-arbítrio. Já foi feito por Deus a escolha, já nos deu o dom da fé e através desse dom a gente crê. Então, foi feito através... Nasceram, então, da vontade de Deus e não do homem. E o verbo se fez carne. E o verbo que era Deus, que estava com Deus, que habitava nos céus, que é o co-criador e é o criador de todas as coisas, diz aqui no verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E lá no verso 1 diz assim, ó, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Deus habitou entre nós. Quem é que habitou entre nós? Foi Jeová, que com certeza é o nome de Deus. Foi o grande eu sou, que muitas vezes a pessoa considera Deus apenas o grande eu sou, o Deus do Antigo Testamento, Jeová, o Senhor dos Senhores, o superior a todo. Foi o Espírito Santo que habitou entre nós? O que habitou entre nós e que está entre nós foi somente depois que o verbo habitou entre nós, depois que ele esteve entre nós, aí sim ele disse, não vos deixo sozinhos. Não vos deixo órfãos, eu dou o meu Espírito Santo que ele ia deixar e deixou aqui sobre a terra. Então muitas pessoas interpretam a palavra de Deus erradamente, né? Deus é um único Deus, é Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então confirma mais uma vez aqui, Deus habitou entre os homens, se fez carne com a glória de unigênito do Pai, com a glória de Filho. Ele foi manifestado aqui ao mundo com uma glória de Filho, até para nos dar o exemplo de que o Pai, que é ele mesmo, né, mas ele veio em forma de Filho para representar a obediência, a superioridade. E a superioridade é ele próprio, é Deus, é Jesus. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo, este era aquele de quem eu dizia. Esse agora fala de João Batista, filho de Isabel e filho de Zacarias, né? O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu.
Então, no mundo não dá para compreender, né, que dois primos em segundo grau, sendo que João foi colocado primeiro no ventre de Isabel e depois Maria foi concebido no ventre dela pelo Espírito Santo, ela sendo virgem, Jesus. Aí pode-se dizer, não, mas Jesus veio depois. Não, Jesus veio antes, porque está testificando, o próprio João testificou dele, dizendo ele era o verbo, ele era o princípio e o fim, ele sempre esteve, ele sempre existiu, ele estava no céu e agora habitou entre nós. Então é por isso que pode haver essa confusão entre as pessoas. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Então nós recebemos esse Jesus dentro de nós através da pessoa do Espírito Santo e todo o poder que ele tem nós também temos, mas somos inferiores. Somos sim, Deus é superior, mas nós temos sim capacidade de operar através de Cristo todas as coisas aqui. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento se vivia abaixo da lei. Mas o grande Jeová, o grande eu sou o que sou, era o mesmo Jesus, era apenas uma sombra daquilo que viria, né? O sacerdote perfeito, o cordeiro perfeito, né? O cordeiro perfeito se deu por nós em sacrifício, não é mais preciso sacrifício de animais, não existe mais isto. Tem certas religiões que ainda fazem esse sacrifício, mas o único sacrifício, o cordeiro perfeito, imaculado, sem manchas, foi Jesus Cristo que fez. E agora ele oficia no templo do céu, ele é o sacerdote perfeito. Então nós estamos vivendo agora debaixo da graça. A graça imerecida, nós estamos debaixo da misericórdia de Cristo, porque nós não somos merecedores dessa graça. Né? Nós estávamos errantes, pecando o tempo inteiro. Que merecimento nós tínhamos, mas Deus olhou para nós, mesmo pecadores, podres, imundos, que não valíamos nada, o Senhor nos deu valor através da morte dele, morte de cruz. Porque a lei foi dada então por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, Deus anteriormente nunca tinha sido visto. Mas Jesus, na própria carne dele, vivendo essa perfeição, ele mostrou a glória do Pai através da vida dele. Ele mostrou o que realmente Deus é. Né? É um Deus que é um fogo consumidor? É um Deus que é justiça? Sim, mas é o Deus amor. O Deus que veio manifestado em forma de amor. Amor por toda uma humanidade que não merecia. Que foi criada por ele, se rebelou contra ele, prevaricou contra ele, entristeceu profundamente o coração de Deus, o Espírito Santo. Teve que ser expulso, Adão foi expulso do paraíso, aonde tinha ali a árvore da vida. Adão não era eterno. Muita gente confunde dizendo que Adão era eterno. Adão não era eterno, Adão era homem suscetível igual a nós. Porém, ele tinha acesso à árvore da vida todos os dias. Todos os dias. E ali se renovava a perfeição, a juventude de varão perfeito. E ele nunca morreria. A terra seria preenchida. A terra seria um único jardim. Era uma única porção de terras. Foi feita uma porção de terras. Não havia os continentes separados. E pode ver que cada continente encaixa perfeitamente ali, as orlas dele, né? Os limites deles encaixam um no outro, porque depois houve essa divisão. Mas não havia essa divisão. Era uma única só terra. Ia ser preenchida até um certo número de quantidade de pessoas. Ali todos habitariam, seriam herbívoros, não seriam carnívoros, né? Os animais todos ali, numa pacificidade completa, ali não existia animais ferozes. Mas Adão perdeu tudo isso, perdeu acesso a tudo isso. Né? Ele comandaria todos os peixes e animálias do mundo, todas as árvores e toda a natureza estaria sujeita a Adão, que Adão recebeu esse cargo, recebeu esse poder, ele deu nome a todas as coisas. Mas aí o que aconteceu? Ele se
distanciou de Deus, se distanciou desse verbo vivo que se fez carne, que já era Deus. Ele se distanciou e nós precisamos ser salvos pelo nome de Cristo. Nós precisamos voltar para a comunhão de Cristo novamente e ter acesso à árvore da vida que foi recolhida e está na Nova Jerusalém nos céus. E quando nós pisarmos lá, nós vamos receber um corpo diferente do nosso. É um corpo, mas é um corpo espiritual e não de carne e sangue. E nós precisaremos dessa árvore da vida para viver eternamente com Cristo. Ele nos deu esse presente de novo. Nós podemos voltar a provar da árvore da vida que está na Nova Jerusalém e vai nos dar acesso à eternidade. Então nós precisamos entender o plano da salvação. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que se lhe perguntassem: quem és tu? João Batista, que estava lá naqueles campos do Jordão, lá batizando e etc. E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então por quê? És tu Elias? E então, que? Perguntaram que? Quem tu é, né? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Nem ele se considerava profeta, né? Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles a que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Aí ele respondeu assim: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram os fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a que vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim. Então ele vem após mim, porque João estava falando dos caminhos de Deus ali antecipadamente, e porque João, tinha sido gerado primeiro em Isabel e depois sim o próprio Jesus, mas ele é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Essas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Então esse nosso Deus é o único que pode batizar com o Espírito Santo. Esse batismo não vem de um homem apenas, claro, muitas vezes pessoas são batizadas pela imposição das mãos, mas é o próprio Espírito Santo que batiza com fogo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aleluia! Então, queridos, que a gente não se engane, conforme foi colocado ali no devocional da noite de ontem, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então não se engane, se você está fora da comunhão com Cristo. Não estou falando dentro da comunhão de uma placa denominacional, eu não estou falando de uma religião, estou falando de Cristo, da verdade que está aqui nessa palavra, de capa a capa. Um manual que rege a vida de todo cristão. Um manual de fé e de regra. Se você não cumpre o que está aqui dentro dessa palavra, se você não se interessa em saber o que está aqui dentro, que representa a pessoa de Jesus, Deus, desde a criação, desde antes da criação, este Deus depois, também no Apocalipse, depois que este mundo acabar e depois que nós formos para o céu e voltarmos junto com Jesus para a guerra do Armagedon,
na destruição da besta, e quando nós voltarmos logo depois do Armagedon e vivermos um milênio com Cristo ainda aqui na Terra, se você não conhece este Cristo, eu te convido a conhecê-lo, a conhecer esse verbo vivo que estava com Deus e esse verbo era Deus. Então Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o único Deus, Jesus Cristo é o único que pode sim batizar com fogo, e você deve ser batizado nas águas em o nome de Deus, em o nome de Jesus, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, eu também tinha sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em 1997. Mas o que importa é ser batizado para ser salvo em o nome de Jesus, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm um nome, e é o próprio Jesus. Amém? Que Deus abençoe essa terça-feira, que Deus abençoe essa semana abençoada de consagração, que todos que são da IPUB, que estão aqui me ouvindo nessa semana aqui na Vila Universal, aqui em Viamão, na Parada 42, estamos no jejum de Deuteronômio, capítulo 7, verso 15. O Deus que cura, o Deus que sara, que tira de nós todas as enfermidades, e essas enfermidades serão curadas no momento que nós estivermos cada vez mais na obediência desta palavra de Deus. São as bênçãos que vêm, né, lá em Deuteronômio, para aquele que serve a Deus e que obedece. Então, obedeça a Cristo. Creia na palavra dele, entenda que ele é o único Deus, que Jesus é o Senhor dos senhores, e se batiza nas águas em o nome de Jesus. É o convite que eu faço a você. Procura uma denominação que batize em o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique na doce paz do Senhor Jesus. Não esqueça de seguir o meu canal no YouTube, dando o seu like e se inscrevendo na palavra inscrever-se em vermelho, que é muito importante para que eu possa fazer as lives ao vivo e os devocionais ao vivo. Tá? E também aciona a sineta de comunicação ali para que você coloque a opção na sineta preta, todos, para que simplesmente todos os vídeos que descerem ao canal você seja comunicado dentro do teu telefone. Amém? Que Deus abençoe a todos e compartilha este vídeo que eu vou colocar aqui no meu Facebook, e compartilhe e recompartilhe lá no YouTube, amém? Para que muitas pessoas tenham acesso a essa palavra da verdade. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.